conforme já destacamos, a gente fala sobre o plano nacional anunciado nessa segunda-feira pelo governo. As dificuldades que o Brasil tem de combater o crime organizado, as prioridades para o investimento desse plano nacional de segurança. A gente conversa agora, gentilmente nos atende a desembargadora Ivana Davi. Desembargadora, como sempre, muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vinda. Muito obrigada, Tiago. Boa noite a você e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, a senhora que é uma especialista sobre o tema, e nós que não somos, a gente sempre se surpreende com esses planos anunciados e a gente vê com muito ceticismo que algo desse tipo possa finalmente sair no papel do país. A torcida, claro, é sempre grande, mas a gente olha com certo ceticismo. O governo já foi criticado por ser ou estar fazendo uma espécie de interferência no Rio e na Bahia, por exemplo. De que maneira é possível tentar olhar esse plano como uma possibilidade para que dê certo? Pois bem, né? O tema é desafiador, né? O país é muito grande, com uma diferença de cada estado com suas características. Nós temos hoje, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 53 facções criminosas no nosso país e a investigação, a tentativa de superar essa crise de violência que nós estamos vivendo nas ruas. Tem estado que literalmente está em guerra urbana. É necessário um plano, como a gente está assistindo, a proposta foi hoje, um plano com 5 eixos, um plano com 5 olhares. Então tem um olhar, né, das corporações, um olhar geográfico desse desafio, um país com 16 mil quilômetros de fronteira seca, quase 5 mil quilômetros de fronteira molhada, numa extensão de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? A estruturação do sistema de polícia, né, porque as polícias têm que estar capacitadas, estruturadas com tecnologia, e principalmente a troca de informações entre as polícias, né, de cada estado. A gente também vê com muito cuidado, né, torce logicamente para que isso dê certo, mas eu concordo que é desafiador, mas pelo menos a gente está assistindo um plano estruturado, né, com ideias, com eixos, num sentido de tentar, né, trabalhar o país inteiro. Pois é, desembargadora, são 900 milhões de reais que devem ser voltados a essas medidas, mas eu cito alguns pontos: fortalecer a investigação criminal, atividade de inteligência e o enfrentamento sistêmico das organizações criminosas. Mas a gente sabe que muitas vezes as organizações são até mais aparelhadas do que os próprios governos, não é? Qual é esse desafio? Então, o que a gente percebe, eu tive a chance de acompanhar o programa, é que é uma tentativa de estruturar as polícias, principalmente com tecnologia, Tiago. Num país dessa grandeza, né, num crime organizado estruturado, que segundo o levantamento do Ministério Público, tem um lucro, só uma facção, tem um lucro ano de US$1 bilhão, ou seja, 5 bilhões de reais, uma facção. Toda essa estrutura, ela tem que ser combatida de dentro para fora, de fora para dentro, de forma centrípeta e centrífuga. E eu entendo que, principalmente, estruturando as polícias, né, com tecnologia, é que nós vamos, de alguma forma, num primeiro momento, identificar, descapitalizar essas organizações criminosas. Quanto menos dinheiro, menos droga, quanto menos droga, menos violência, menos arma, e isso se retroalimenta. Identificar, né, as grandes lideranças dessas organizações criminosas e, de alguma forma, né, tentar, diminuindo o capital, prendendo esses líderes, né, fragilizar essas organizações criminosas. O desafio é mundial, né? Nós conhecemos máfias, nós conhecemos cartéis, né? Nós temos máfias centenárias, como a Yakuza, por exemplo, e o Brasil, hoje, tem uma facção criminosa que é uma das oitavas, né, em 8º lugar entre todas as facções do país inteiro. Então, eu acho que passou da hora da gente olhar de forma maior tudo isso, né, de forma de identificar essas organizações em todos os estados, Tiago. Foi-se o tempo que São Paulo era o estado que concentrava essa organização criminosa. Sim. Hoje, ela está espalhada pelo país inteiro e fazendo, né, links com outras organizações criminosas. Veja, na Bahia,
para os nossos telespectadores entenderem, só no estado da Bahia, na crise que nós estamos assistindo, tem 10 facções criminosas. Sim, e desembargadora, só mais uma questão. O Congresso Nacional podia ajudar isso de que maneira? A gente sempre discute a mudança nas leis penais aqui no Brasil, os pacotes também que foram enviados para o Congresso e quase nada ficou, ou foi votado, analisado, enfim. O Congresso desfigura o que chega muitas vezes, né? Essa também seria uma solução, uma saída? Um dos eixos, né, do programa é o aumento da eficiência do sistema criminal. E aí entra tudo isso, Thiago. Entra presídios com maior segurança. Nós temos no Brasil presídios onde telefone celular funciona, Thiago. O criminoso está preso e literalmente praticando condutas criminosas, né, com aqueles que estão fora do sistema prisional. Né, o lado legislativo nós temos que enfrentar. Nós temos uma lei de 2013, que é a lei que define o que é uma organização criminosa. 10 anos, Thiago. Precisa ser adequado. O pacote anticrime, que entrou em vigor agora, no comecinho de 2020, ainda modulou algumas questões. Mas a pena, ainda ao nosso sentir, são penas baixas. E o problema vai além, Thiago. Não basta condenar, né? O grande desafio é o cumprimento da pena. Você tem uma lei de execução penal, né, que tem uma forma de progressão criminal, e o indivíduo é condenado a 10 anos, fica lá 2 anos em regime fechado e depois já começa a voltar para a sociedade sem efetivamente ter se arrependido, né, ou melhor, se estruturado para voltar a viver em sociedade e sair da vida criminosa. O tráfico de entorpecentes, principalmente, Thiago, é meio de vida. É um crime territorial. O traficante, ele sai do presídio e volta a praticar delitos. Desembargadora Ivana Davi, como sempre, muito obrigado pela atenção. Claro que os assuntos são muitos, a gente vai continuar discutindo sempre na programação da Jovem Pan e bom descanso. Até a próxima. Boa noite, até a próxima.